Nessa aula a gente vai estar abordando o tema do exercício e sua relação com o bem-estar psicológico. Nesse tema a gente está relacionando diretamente as práticas corporais e esportivas ao tema da saúde mental. Vamos lá? Para a gente introduzir essa temática, vale destacar que a relação entre exercício e saúde mental já foi abordada por vários estudos que apontam que a prática corporal esportiva ela já tem comprovada importância na promoção da saúde mental, ou seja, para que a gente possa se proteger para não desenvolver problemas de saúde mental, para a gente superar os altos e baixos da vida, que são típicos de qualquer condição humana, né? Todos nós passamos por altos e baixos, variações de humor, experiências trágicas muitas vezes, lutos, separações, enfim, nós vivemos altos e baixos na nossa vida e a prática corporal ela aparece sim relacionada como um elemento de grande potencial para ser uma proteção à saúde, na proteção à saúde mental. Então, também a gente pode destacar que a prática corporal esportiva ela pode ser usada na prevenção específica de alguns problemas de saúde mental e também no tratamento de transtornos mentais. A gente vai trazer um pouco aqui nessa aula dos temas da depressão e da ansiedade, né, e como que o exercício está relacionado a melhoras no tratamento de depressão e de ansiedade. E a gente também vai, claro, relacionar a atividade física e esportiva, a prática corporal e esportiva, como também uma forma de dar vazão ou de responder a essa nossa necessidade que todos nós temos de ter uma experiência lúdica no nosso dia a dia, de ter experiências de lazer, de relaxar, né? Encontrar na prática corporal esportiva uma forma de relaxar, uma forma de viver determinadas emoções e de exercitar a experiência de estar presente de outros modos na vida, né? A gente leva o cotidiano envolvido em várias atividades, atividades laborais, atividades de cuidado dos filhos, cuidado da casa, enfim, de gestão da nossa vida. E a prática corporal esportiva ela permite a gente ter um tipo de relação diferente com o mundo, um tipo de relação diferente com o outro. E isso é muito importante para pensar o efeito terapêutico, o efeito potencializador da prática corporal esportiva no que tange a questão da saúde mental. Então, o que seria a ansiedade? A gente vai abordar aqui ansiedade e depressão, vamos começar com a ansiedade. O que seria a ansiedade? A ansiedade seria uma reação inadequada e desproporcional, uma reação corporal frente a uma situação ambiental, uma situação do mundo, geralmente ligada a uma experiência de fuga, um comportamento de fuga e de luta diante de um conjunto de estímulos que representam perigo, desafio ou risco, né? A ansiedade ela é caracterizada por uma reação de antecipação, de impaciência, que gera falta de concentração e que, transcorrido uma sistemática experiência dessa forma, o organismo acaba por estabelecer e cronificar uma espécie de problema de adaptação do indivíduo. Então, a ansiedade ela pode vir a caracterizar, inclusive, a personalidade do sujeito e vai ser também traço de muitos dos praticantes de atividade física e esportes. A ansiedade tem como sinais e sintomas palidez, mãos frias, redução do fluxo sanguíneo para o cérebro, metabolismo acelerado, gerando maior cansaço, mais consumo de energia, sensação de fuga da realidade, tontura, muito relacionada também à dificuldade de respiração, né, na ansiedade, e a vista borrada, que também pode estar relacionada a essa falta de oxigenação no cérebro. A gente então tem como exemplos o transtorno de pânico, né, que gera uma sensação, uma experiência de morte, né, uma sensação de que o indivíduo vai morrer, né. O transtorno de ansiedade social, também antigamente chamado como fobia social. A gente tem o transtorno de ansiedade generalizado, fobias específicas, como medo de cobra, medo de barata, enfim, medo de coisas específicas. E eu tenho o transtorno de ansiedade de separação, também relacionado a experiências de luto e de separação.
O que é interessante destacar no estudo da ansiedade é que as pessoas que têm transtorno de ansiedade geralmente também podem desenvolver, uma grande parte desse grupo de pessoas que passa por problemas de ansiedade, por transtornos de ansiedade, eles têm também a possibilidade de estar desenvolvendo a depressão. Então, muitos casos de depressão, cerca de 40%, têm associado o transtorno de ansiedade. Vamos para a depressão. A depressão, o que seria a depressão? A depressão ela pode ser caracterizada por uma alteração sistêmica. Todo o sistema comportamental se altera, né? Todo o sistema metabólico comportamental se altera, gerando também um problema de adaptação ao mundo, às condições de vida do sujeito, e que está relacionado a uma redução da atividade de neurotransmissores, como a serotonina e a noradrenalina, no cérebro, né? Tem uma atrofia cerebral, especialmente do hipocampo, associada à neurotoxicidade, mediada pelo estresse cotidiano, aumento da vulnerabilidade a estressores psicossociais, ou seja, as condições de vida que levam à vulnerabilidade do indivíduo, podem gerar e estimular, sim, a criar condições estressantes e crônicas que levam a alterações dos ritmos circadianos, né? Essa relação entre sono e vigília, né? A pessoa começa a dormir mal, começa a ter dificuldade de dormir, e também quando está durante o dia tem muito sono, mas acaba que não consegue dormir. Enfim, tem uma alteração nos ritmos circadianos. A depressão está associada a fatores genéticos? Está sim, mas ela precisa de ter condições de vida específicas para gerar o desenvolvimento desse fator, desse potencial genético para a depressão. O luto patológico também está relacionado à depressão, né? Se a pessoa não conseguiu elaborar bem a perda de um ente querido, a perda de um emprego, a perda de uma situação que ela tinha na vida, né? E também está relacionado a fatores socioculturais, como laços sociais fragilizados, alta competitividade, que leva à sensação de fracasso, né? A sensação de cansaço, muito próxima da depressão, está também relacionada a essa busca de sermos vencedores, de alcançarmos determinados patamares nessa luta cotidiana que a gente tem e competitiva do mundo do trabalho. A gente tem a aceleração dos processos de trabalho, muita hostilidade social, né? A gente vive num mundo muito hostil, muito pautado por relações de ódio, né? O perigo, né, e a violência também estão relacionados à depressão. Os sinais e sintomas da depressão são tristeza, baixa motivação, perda progressiva da capacidade de sentir prazer na vida, distúrbios do sono, como eu já falei no slide anterior, alterações no apetite e peso, distúrbios de atenção, concentração e memória, distúrbios motores, diminuição da energia vital, energia sexual também, sentimentos de culpa, autocomiseração, perda do respeito e amor próprio e ideação suicida, né? A gente vai ter sintomas magnos, a tristeza, a desmotivação, o desprazer, né? A gente vai encontrar algumas lógicas diagnósticas, né? Se você começa a observar que você tem ou que desenvolveu de forma consistente 3 ou mais desses sintomas citados acima, todos os dias por 2 semanas, você já começa a perceber que você está entrando num quadro depressivo, né? Então, se você tem por 2 semanas 3 ou 4 desses sintomas, especialmente relacionados à tristeza, desmotivação, desprazer, e que isso se prolonga para além dessas 2 semanas, por um período maior, a gente já começa a se aproximar desse diagnóstico de depressão. Entendamos que, claro, a vida é cheia de altos e baixos. Nós podemos passar por altos e baixos na vida e isso pode gerar um sofrimento que se prolongue por muito tempo. Aqui a gente está falando da associação de 3 ou 4 desses sintomas e sinais. Então, outros sintomas somáticos, né? Dor de cabeça, dores inespecíficas, náuseas, vômitos,
tontura, falta de ar. Então, esses são o conjunto de sintomas que está relacionado a essa síndrome, essa alteração, esse transtorno mental chamado depressão. O que a gente pode ver na literatura que aborda a questão do exercício e saúde mental? A gente vai ver, como o texto base de vocês aí do livro do Weiber e Gold destaca, o exercício parece estar associado com mudanças positivas nos estados de humor e reduções na ansiedade e na depressão. Os efeitos do exercício físico sobre a ansiedade e depressão podem ser classificados como agudos ou crônicos, ou seja, efeitos que têm uma intensidade momentânea e efeitos crônicos que se desenvolvem no decorrer com o tempo, né? Então a gente já tem, ao fazer atividade física, a prática esportiva, a prática corporal, a gente já vai ter um efeito imediato e a gente vai ter também um efeito crônico, que é a exposição constante a essa experiência gerada pela prática corporal esportiva. Os efeitos fisiológicos, os efeitos psicológicos dessa prática podem sim estar relacionados com a terapia, o tratamento de ansiedade e de depressão. A gente observa então que o exercício está aparecendo como um aliado na redução da ansiedade. A gente vai estar observando que os estudos apontam uma baixa significativa da ansiedade estado e maior tranquilidade em seus praticantes. Ansiedade estado é aquela ansiedade gerada por uma circunstância específica. Eu vou ter ansiedade traço e ansiedade estado, que a gente já viu em aulas anteriores. Na ansiedade estado, que é dada pela condição de vida do sujeito, se a pessoa tem praticado o exercício, ela vai ter uma redução nessa ansiedade estado. Por quanto tempo dura o efeito tranquilizador do exercício? 24 horas, segundo a literatura, segundo esse texto do Weiber e Gold. O efeito crônico destacado, ele é mais efetivo, ou seja, quanto mais tempo eu praticar, maior possibilidade eu tenho de usufruir dos benefícios do exercício no tratamento da ansiedade. A prática de exercício está relacionada à redução da tensão muscular, o que já gera também um efeito metabólico importante para o enfrentamento da ansiedade. O exercício ele aparece então muito relacionado à redução da ansiedade. E aí a gente pode pensar tanto os exercícios aeróbicos quanto os anaeróbicos, né? A gente vai ter a redução da ansiedade após o exercício ocorre independentemente da intensidade, da duração ou do tipo do exercício, embora os melhores efeitos tenham ocorrido em atividades aeróbicas em comparação com as atividades anaeróbicas, ou seja, as atividades aeróbicas elas têm um potencial maior para o tratamento da ansiedade, do transtorno de ansiedade. A redução da ansiedade após o exercício ocorre em todos os tipos de praticantes, ou seja, então a gente vai ter aí na prática corporal e esportiva um instrumento importante para ser utilizado no tratamento do transtorno de ansiedade. Agora pensando na relação entre o exercício como ferramenta terapêutica, como instrumento terapêutico no tratamento da depressão. A gente vai observar que a inatividade é um dos traços relacionados aos casos graves de depressão, onde o sujeito tem muita baixa motivação para qualquer atividade diária. Então, a exposição, o sair para praticar atividade física, o sair para desenvolver uma prática corporal e esportiva, já vai gerar uma mudança no dia a dia dessa pessoa. Isso vai surtir um efeito já também no tratamento da depressão. É interessante o texto que ele vai destacar o potencial da corrida, né? Fizeram um estudo sobre a corrida de rua, né? A pessoa praticar a corrida no seu dia a dia e foi encontrado resultados positivos da corrida e fizeram uma comparação entre praticantes de corrida e aqueles que se submetem à psicoterapia, né? E eles observaram que o efeito da corrida, eles são comparáveis ao efeito da psicoterapia. É claro que a psicoterapia vai te ajudar
no enfrentamento da depressão, vai ajudar as pessoas no enfrentamento da depressão, para que elas possam lidar com seus dilemas existenciais, seus problemas existenciais que só são resolvidos pelo próprio sujeito. No entanto, a prática da corrida, foi analisada nesse estudo, ela vai ter um efeito importante também, comparável ao da psicoterapia, para que o sujeito possa enfrentar essa situação que está vivendo. Os resultados são melhores em programas de exercício que têm pelo menos 9 semanas de duração. Então, se a gente pode pensar assim, por quanto tempo eu vou obter os benefícios, ou vou encontrar os melhores benefícios relacionados à corrida ou à prática sistemática do esporte, durante quanto tempo vai ser necessário para que eu tenha esse efeito? Segundo o texto, 9 semanas. Então, os exercícios, eles estão relacionados à redução da depressão, sim. Então, a prática corporal esportiva, ela aparece relacionada à terapia da depressão, né? A gente pode destacar, segundo o nosso texto base, que os exercícios tanto aeróbicos quanto anaeróbicos estão relacionados com a redução da depressão. A redução da depressão não depende do nível de condicionamento físico. É interessante destacar que o efeito terapêutico do exercício, tanto na depressão quanto na ansiedade, ele está relacionado também à percepção do condicionamento. Não é somente o condicionamento em si como resultante da prática corporal esportiva, mas como que esse sujeito praticante da atividade física, do exercício, ele percebe que melhorou o seu condicionamento. Então, a atividade física está positivamente relacionada com humor positivo, bem-estar geral e sintomas de ansiedade e depressão relativamente infrequentes. Outros resultados revelam que o exercício está relacionado com a diminuição da fadiga e da raiva, ou seja, tem um efeito de humor importante, bem como no aumento do vigor, clareza de pensamento, energia e alerta, com um senso aumentado de bem-estar. As pessoas que praticam atividade física e esporte, elas percebem que isso tem um efeito terapêutico, um efeito de bem-estar psicológico. Então, a gente está observando também, a partir dessa leitura, que o exercício está relacionado à redução da tensão e do mau humor, e, como eu já falei, a percepção do condicionamento ele é tão importante quanto o condicionamento real em termos de efeito sobre o bem-estar psicológico. Os benefícios psicológicos do exercício em populações clínicas ou não clínicas. Independente se são pessoas que já foram diagnosticadas com transtorno mental ou não, a gente vai encontrar esse conjunto de benefícios psicológicos do exercício. O exercício aumenta o desempenho acadêmico, positividade, capacidade de olhar o lado positivo das coisas, confiança, estabilidade emocional, não tem muita alteração no humor, o humor segue um certo equilíbrio emocional. A gente tem um funcionamento intelectual e cognitivo melhorado, um controle interno em termos de percepção corporal de si, ele se consolida melhor com a prática do exercício. A memória melhora, a percepção melhora, a imagem corporal tende a ser mais positiva, o autocontrole, satisfação sexual, bem-estar e eficiência no trabalho. Então, a gente vai encontrar a prática do exercício físico relacionada a esses benefícios psicológicos listados aqui. Os benefícios psicológicos do exercício em populações clínicas ou não clínicas, ou seja, independente também do público, o exercício diminui o absenteísmo, a ausência no trabalho, o abuso de álcool, a raiva, a ansiedade, a confusão, depressão, cefaleias, hostilidade, fobias, comportamento psicótico, tensão e erros no trabalho. Como que a gente pode entender o efeito do exercício no bem-estar psicológico? A gente vai ter explicações fisiológicas e explicações psicológicas. As explicações fisiológicas argumentam ou se pautam na justificativa de que o exercício ele aumenta o fluxo sanguíneo cerebral,
ele está relacionado à mudança nos neurotransmissores cerebrais, aumento do consumo máximo de oxigênio e da liberação de oxigênio para os tecidos cerebrais, redução da tensão muscular e melhora do funcionamento do cérebro. No que tange às explicações psicológicas, a gente vai ter o aumento da sensação de controle, sentimento de competência e autoeficácia, interações sociais positivas que podem ser fomentadas pela prática corporal esportiva, melhora no autoconceito e na autoestima e oportunidades de diversão e de prazer, de quebra da rotina de trabalho, quebra da rotina, por exemplo, de um grande centro urbano ou de uma vida que acaba se consolidando numa cotidianeidade que vai cansando a pessoa, que vai se repetindo, e você tem aquela prática corporal esportiva para quebrar essa rotina. Isso é muito importante em termos de efeito sobre o bem-estar psicológico. A gente pode também pensar que o esporte, a prática esportiva, a prática corporal, ela também altera a personalidade, pode mudar as características do sujeito e, sobretudo, influencia no funcionamento cognitivo. A prática corporal está relacionada à autoconfiança, ou o exercício dessa autoconfiança, uma melhora no autoconceito, no desenvolvimento de uma noção de si mesmo, uma noção de eu, de quem sou eu. Ela pode estar influenciando no aumento da capacidade de enfrentamento, né, de enfrentar os desafios da vida, gera senso de realização. A gente estava discutindo aqui a importância do estabelecimento de metas nessa disciplina, e a gente viu que conseguir alcançar metas é algo que fortalece o sujeito, que fortalece a percepção do sujeito, a percepção de si, o autoconceito, ele se altera. A prática corporal e esportiva ela serve também para que o indivíduo possa superar a sua insegurança, o enfrentamento de diversos desafios. É claro que a gente tem que ponderar sempre qual é a prática corporal que eu estou considerando, né? Cada uma vai ter seu efeito específico, mas que é certo que a prática corporal ela influencia na cognição e no aprimoramento da atenção e da percepção. A gente vai ter um efeito a longo prazo dos exercícios como algo importante para alterar a personalidade e o funcionamento cognitivo. Para a gente concluir, a gente pode encerrar nossa aula de hoje destacando que o esporte, a prática corporal, ela está relacionada à melhora da qualidade de vida. O exercício pode ser concebido como um incremento ou como uma fonte de cuidado, um incremento em termos de terapia, em termos de tratamento de doenças, e também como uma prática de cuidado de si. A gente pode pensar que o exercício ele pode ser incluído em planos de cuidado, ele deve ser pensado em termos de saúde mental, também em termos de estabelecimento de metas voltados para a promoção da saúde ou prevenção e tratamento de doenças. A gente gostaria de encerrar então essa aula destacando a importância da inclusão do exercício e da prática corporal esportiva nas políticas de promoção da saúde. Pensando a saúde pública, a gente tem que pensar o acesso da população às práticas corporais esportivas e também a inclusão do exercício e da prática corporal dentro dos serviços de atenção à saúde, especialmente no que tange a nossa temática de hoje, os serviços e políticas relacionadas à saúde mental. Grande abraço a todas e a todos, até a próxima aula.